Boa tarde, irmãos. Deus nos abençoe mais essa tarde que a gente vai estar aprendendo e ouvindo a palavra de Deus. Vamos orar para a gente iniciar nossa aula. Senhor, louvado seja teu nome, Senhor, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui na tua presença, Senhor, para, Senhor, estudarmos mais uma porção da tua palavra, Senhor. Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, Senhor, de acordo com tudo aquilo que tu queres, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, é que eu te peço, te agradeço. Amém. Vamos botar aqui a apresentação. Isso aqui? Então, irmãos, semana passada, né, aula anterior, a gente acompanhou as tribulações e o sofrimento físico e emocional do apóstolo Paulo, né, de como ele descreveu a sua angústia e as suas aflições, as provações pelas quais ele passou na segunda carta aos Coríntios. Nessa aula, a gente vai continuar focando no nosso tema, né, falando sobre as aflições da vida e o testemunho da fé. Só que agora a gente vai focar no personagem no livro de Jó. Foi essa pergunta aí que foi a causadora de todo aquele desfecho que a gente vê nos 42 capítulos de sofrimento, de queixa, de discussões, de respostas e perguntas, né? Tudo aquilo que aconteceu lá no livro de Jó. Foi essa pergunta aí que foi o pontapé inicial de tudo aquilo, todo aquele drama da vida de Jó, né? Observaste meu servo Jó? Pergunta que Deus fez a Satanás. Aí a gente tem essa história aí de 42 capítulos que estão lá narradas no texto bíblico. Esse título, né, o título do livro de Jó, como acontece em outros livros, né, do Antigo Testamento, o personagem é que dá nome ao livro, né, o seu personagem principal. Seu nome em hebraico é Iob, pode significar em hebraico o perseguidor, ou uma palavra árabe, né, aramaico, que significa arrepender-se. O Novo Testamento cita Jó diretamente 2 vezes, em Romanos 11:35, 1 Coríntios 3:19, além disso, Ezequiel 14, de 14 a 20, Tiago 5:11, mostram que Jó foi um personagem real, que não foi porque muitos dizem que a história de Jó, na realidade, não aconteceu, foi uma lenda, um mito inventado, né, que passou de geração em geração, é uma história para trazer uma moral, para trazer um ensinamento, mas a gente tem relatos, né, textos que foram tirados do livro de Jó, nesses outros livros do Novo e do Antigo Testamento, e realmente Jó foi uma pessoa que, embora a gente, quando olhe para a história de Jó, pense, meu Deus, como pode uma pessoa só passar por tanto sofrimento, né? Mas realmente aconteceu a história dele. Autoria de Jó. O autor não foi o próprio Jó, até porque a gente vê ali, logo no início, né, no capítulo 1 e 2, aquele diálogo ali entre Satanás, Deus e Satanás, e a gente vê no decorrer do livro que Jó nunca ficou sabendo desse diálogo, né? Então, o autor não foi o próprio Jó. Ele só foi o personagem principal dessa narrativa, né? Uma tradição talmúdica diz que, sugere, né, que Moisés, que foi o autor, né, dessa história. Ele morou uma época, né, lá na terra de Midian, e a terra de Uz, que diz lá no capítulo 1, versículo 1, que é a terra onde Jó morava, é próximo ali de Midian, né? Então, provavelmente, Moisés escutou essa história naqueles 40 anos que ele passou ali em Midian, né, quando ele saiu fugitivo lá do Egito, e
provavelmente ele escutou essa história e escreveu, né? É uma tese, digamos assim, né? Que quem tem escrito esse livro tenha sido Moisés. Uma outra tese que quem escreveu esse livro foi Salomão. Também é uma boa possibilidade, tanto pela semelhança do conteúdo com parte dos livros de Eclesiastes, como pelo fato de ele ter escrito outros livros sapienciais, outros livros de sabedoria. Em Jó, a gente tem muito isso também, né? Alguns trechos que falam sobre a sabedoria, sobre o conhecimento. Então, Salomão também é um forte candidato a ter sido o autor desse livro. A data. A data da redação do livro foi uma história que aconteceu e que essa história foi passada de geração em geração, né? Através da tradição oral, né? Mas a data da redação do livro pode ser bem posterior aos acontecimentos que ela relata. Esta conclusão se baseia em alguns fatos, né? Primeiro, na idade de Jó, lá em 42, Jó 42:16, ele chegou perto dos 200 anos de idade, o que está em desacordo com o período patriarcal. A gente vê, logo depois do dilúvio, né, os homens passaram a viver menos tempo, né? Antes do dilúvio, a gente tinha pessoas vivendo 300, 400 anos, e depois disso, diminuiu a idade do homem. Então, você vê no período patriarcal, os patriarcas vivendo entre 100, 120 anos, 130. Então, essa idade de Jó, provavelmente, nos mostra que a história dele foi antes do período patriarcal, né? Na unidade social, a unidade social de Jó era de uma família patriarcal, né? Jó era o chefe daquela família, chefe daquele clã, né? Os caldeus que mataram os servos de Jó, que está lá em Jó 1:17, eram nômades. Os caldeus, irmãos, eram um povo da onde que foi habitar lá na Babilônia, né? Aquele povo que habitava ali na região da Babilônia eram caldeus. Só que nessa época, como mostra o texto, eles eram nômades ainda. Eles não tinham fixado ainda a sua moradia ali, ainda não existia a tão famosa cidade da Babilônia, né? Como a gente conheceu, como a gente pode ver ela relatada lá nos livros de Daniel, né? De Ezequiel. Então, eles ainda eram uma tribo nômade nessa época, né? Suas riquezas, as riquezas de Jó, elas se baseavam em rebanhos, assim como Abraão também, né? Abraão, Jacó, as riquezas deles eram baseadas na quantidade de rebanho que eles tinham, na quantidade de servos, não era baseado em prata, em ouro, né? Jó exercia também funções sacerdotais em sua família. A gente vê ali logo no início que fala que ele oferecia sacrifício para ele e pela vida dos seus filhos, então ele exercia essas funções sacerdotais. Então, baseado em tudo isso que a gente falou, esses detalhes históricos e culturais, encontrados no livro de Jó, parecem situar os acontecimentos cronológicos numa provável época após Babel, após a Torre de Babel, mas antes de Abraão ou contemporâneo a ele. Aqui um pequeno resumo bibliográfico de Jó, né? Jó era um homem espiritualmente maduro, pai de muitos filhos, né? 7 homens e 3 mulheres, proprietário de muitos bens, um homem rico e influente, um sacerdote da sua família, né? Um marido amável e sábio, um homem de proeminência nas questões da comunidade, um homem benevolente, um líder sábio e um produtor agrícola. Então, isso aí é um pequeno resumo biográfico desse personagem Jó. É claro que daquilo tudo que a gente pode pensar dentro do próprio livro. A estrutura do livro, também vou dar aqui bem rapidamente a estrutura do livro de Jó, né?
Começa pelas provações de Jó, né, com aquele diálogo entre Deus e Satanás, no capítulo 1 até o 2:13, que a gente vê o início, o pontapé inicial de todo esse drama, né, da vida de Jó. E aí a gente vê nos próximos capítulos uma série de monólogos, né? A gente tem o primeiro monólogo, o segundo ciclo de monólogos, que são discursos de Jó e dos seus amigos. Uma hora a gente vê Jó se defendendo, e outra hora a gente vê os amigos dele acusando ele de alguma coisa que a gente vai ver mais para frente, né? E esse ciclo de monólogos, ele vai até o capítulo 38. E aí, no capítulo 38, Deus começa a falar. Né? É o desfecho da narrativa, e aí Deus começa a falar com Jó. Então, a gente vê o livro de Jó separado dessa maneira. As primeiras provações, primeiro ciclo de monólogo, segundo ciclo, terceiro ciclo final de monólogo, e a resposta do Senhor e desfecho da narrativa. Aí agora a gente vai entrar mesmo no nosso tema, né? Por assim dizer, né? Segundo o escrito bíblico, Jó tinha... A gente vai falar sobre as 5 áreas de sofrimento de Jó. Tá? Foram as 5 áreas que Jó padeceu por muito sofrimento. E, irmãos, não só Jó, né? Eu creio que essa palavra, esse livro foi narrado, né? Foi escrito ou por Moisés, ou por Salomão, ou por quem quer que seja, para nos trazer, para que ele chegasse até as nossas mãos nos dias de hoje, para nos trazer lições valiosas, porque essas áreas aqui que Jó sofreu são áreas em que qualquer um de nós pode passar por problemas ou aflições ou provações nessas áreas. Né? Então, a primeira área que a gente vê foi a área financeira, foi a primeira área que foi atingida. Né? O drama de Jó começou pela área financeira. Antes, porém, o texto bíblico diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. E realmente a Bíblia indica que Jó tinha muitos bens. A gente vê no decorrer do texto bíblico que ele tinha muitas cabeças de gado, muitas juntas de bois, tinha ovelhas, carneiros, né? A lista é bem extensa. Segundo o escritor bíblico, Jó tinha um patrimônio de 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de boi, 500 jumentos. Porém, de repente, tudo isso mudou. Saqueadores sabeus mataram os servos de Jó e roubaram os bois e as juntas dos seus rebanhos, enquanto eles pastavam. Enquanto Jó ainda estava recebendo esta notícia, essa triste notícia, né? Chegou outro mensageiro e lhe informou que fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos que as pastoreavam. Mas o drama financeiro de Jó não terminou aí, né? Enquanto o segundo mensageiro, não tinha nem acabado de falar ainda, chega o terceiro mensageiro e diz que Jó, diz a Jó que nômades caldeus tinham roubado seus camelos e metade do restante dos bens que ainda lhe restavam, né, no seu rebanho. Então, mal uma notícia acabava de ser dada, chegava outra e outra, não dava tempo nem de Jó respirar, coitado. É como se a gente trouxesse para os nossos dias, né? É como se alguém chegasse para a gente e falasse assim, olha, você perdeu o seu emprego, você está demitido. E aí, antes da pessoa acabar de falar, já chegasse outro e falar, olha, todo o seu dinheiro que estava no banco, na sua conta corrente, na sua poupança, tudo foi confiscado. E você não pode mais tirar um tostão do banco. E chegasse outra pessoa e falando, olha, a sua casa também foi confiscada, o seu carro, né, você não tem nem aonde morar. Então, foi mais ou menos isso, esse drama que aconteceu na vida de Jó, né? Uma notícia ruim atrás da outra chegando, né, e dando uma pior do que a outra, né? Então, Jó, que era o homem mais rico, e um dia passou a ser o homem mais pobre.
No mesmo dia, o homem que era o mais rico do Oriente, né, como diz a própria palavra, havia perdido todos os seus bens, no mesmo dia. A outra área que foi atingida foi a área familiar de Jó, né? Para o homem perder todos os seus bens materiais, certamente é algo muito doloroso. Mas perder sua família, seu bem maior, seu bem mais precioso, certamente é ainda mais traumático, né? Não tem nem como comparar. Você perder um bem, né? Perder emprego, perder um bem material e você perder um filho, né? E Jó perdeu 10, né, no mesmo dia. Já nem mesmo tinha acabado de receber as notícias a respeito da perda de todos os seus bens, quando chegou mais um mensageiro para lhe avisar que todos os seus filhos estavam mortos. Jesus, misericórdia. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas, como está lá no capítulo 1, versículo 2. Sua família era muito unida, pois seus filhos e filhas tinham o costume de sempre se confraternizarem em banquetes na casa um dos outros. Então, quando os filhos de Jó estavam reunidos na casa do irmão primogênito, um vento muito forte soprou e fez com que a casa caísse sobre eles, matando todos os filhos de Jó. Diante de uma calamidade tão grande, Jó não se revoltou contra Deus. Ele apenas rasgou as suas vestes e rapou a sua cabeça em sinal de lamento e glorificou o nome do Senhor, reconhecendo que Deus era o verdadeiro dono de tudo e que do que ele havia possuído, né? Ele fala então aquela frase que bem conhecida nossa, né? Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Mas não deve ter sido nada fácil para Jó falar isso, né? Vendo ali os corpos dos seus 10 filhos. Como se não bastasse isso ainda, né? A mulher de Jó desejou a sua morte. A gente sempre, quando ouve mensagem, né, sobre o livro de Jó, todo mundo taca pedra na mulher de Jó, né? Mas, irmãos, pensa também no lado dessa mulher, né? De ter visto no mesmo dia os seus 10 filhos morrerem, ter perdido os seus bens, que eu acho que aí é a menor das coisas, né? Que aconteceu com Jó e com a sua mulher, foi ter perdido os seus bens, e depois ter visto o seu marido virar, né? A gente não tem nem descrição, que a Bíblia nos narra, mas a gente não tem como saber ao fundo o que aconteceu, né? Como foi realmente essa doença terrível que acometeu Jó. Então, você pensa, a gente tem que pensar também um pouco do lado dessa mulher, né? De ter visto toda essa tragédia, de ter visto, vendo seu marido ali com aquela doença tão terrível, né? Então, ela fala, amaldiçoa seu Deus e morre. Quando a gente vai lá pro original, o que a gente vê não é a palavra amaldiçoa, mas é a palavra abençoa. Interessante isso, que no original está escrito abençoa seu Deus e morre. E aí alguns estudiosos, né, da língua hebraica dizem que esse amaldiçoa está ali no sentido de sarcasmo, né? Tipo assim, você não louva, não adora esse teu Deus, não está adorando o teu Deus, mesmo diante de tanta tragédia, né, de tanta angústia, de tudo que a gente está passando, você nem no momento levanta a voz em blasfêmia esse teu Deus, então abençoa ele e morre. Como se ele se abençoa no sentido de glorifica, né? Dá glórias a ele, dá honra a ele e morre, porque não tem como a gente abençoar a Deus, né? Então, é no sentido sarcasmo, né? Sarcástico que ela falou isso, né? Então, realmente, a gente vê que também o drama familiar de Jó foi muito grande, né? Que ele perdeu seus filhos e perdeu também, provavelmente, a mulher dele também se revoltou, né? Ficou revoltada, ele não tinha nem mais ali o consolo da sua companheira, porque ela também se viu numa situação muito difícil de perda, né? Da sua família, e ele nem podia contar com ela. Então, a gente vê um drama terrível na família de Jó. E quem nunca passou por um drama familiar, quem nunca passou por um drama financeiro?
A outra área foi a área da saúde, né? Apesar de todo o seu drama e sofrimento, Jó não pecou. A Bíblia é bem clara, né? Mas Satanás alegou que Jó não tinha fracassado em sua fé porque ainda lhe restava saúde, né? Satanás voltou lá e falou, olha, ele não blasfemou contra ti, Senhor, porque a saúde dele não foi atingida, né? Então, Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó. Satanás só não tinha permissão de tocar na vida de Jó. Tão logo Satanás feriu Jó com úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça, irmãos. Eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa. Ou melhor, até consigo, sim. Há mais de 10 anos atrás, eu fui visitar um rapaz, 28 anos que ele tinha, o nome dele era Davi. E ele teve um câncer no estômago muito agressivo, e aí operou, fez tratamento, e ele ficou 2 anos, e aí foi nesse período aí que a gente se conheceu, que ele se converteu e foi lá para a minha antiga igreja, e a gente teve contato com o Davi lá. Só que depois o câncer voltou muito pior. E aí eu lembro a última vez que eu fui visitar o Davi no hospital. E o Davi era tumor para tudo quanto é canto. Então você passava a mão na cabeça dele, no rosto, e você sentia os tumores. Né? Você passava a mão no rosto, na cabeça dele, você sentia os tumores que estavam ali na vida dele. Né? Mas nunca vi Davi também reclamando, blasfemando, perguntando por que Deus está fazendo isso comigo. Ele mesmo, eu acredito que ele devia estar ali numa dor muito grande. Você via o sorriso nos lábios de Davi, você via ele falando que estava firme com o Senhor, que a fé dele não tinha sido abalada. Então, eu posso até imaginar um pouco do que essa doença, essa enfermidade, né, que acometeu Jó. Qualquer tentativa de identificar a doença exata, né, que atingiu Jó, é inútil. Mas certamente foi algo que lhe causou um sofrimento físico muito grande. Ele perdeu peso, teve febre, fortes dores, desde os ossos. Isso está relatado lá nos capítulos 16, 17, 19, 21 e 30. Então, deve ter sido algo muito terrível, muito terrível. Então, ele primeiro perdeu todos os seus bens, depois perdeu os seus 10 filhos, foi amaldiçoado pela sua esposa e agora sua saúde física é atingida de uma maneira tremenda, né? Parece que quando Deus falou assim, ó, só não toca na vida dele, então o diabo falou assim, então eu vou causar a pior dor que ele possa sentir sem ele morrer, né? Porque realmente a gente não tem noção da dor que esse homem sentiu, né? A Bíblia fala que ele sentava nas cinzas e se coçava com caco de telha, né? Você imagina uma pessoa tomada de tumores da planta do pé até a cabeça. Realmente a gente não tem noção. Mas a gente, como eu falei no início, quem de nós nunca passou por um problema de saúde na família, ou nós mesmos nunca passamos, né, por um problema de saúde, né? Acho que não vai ter ninguém aqui que vai dizer, não, eu nunca passei por isso. Todos nós ouvimos alguém da nossa família que a gente ama muito passar por um problema de saúde grave, ou nós mesmos já passamos por isso. Né? Então, as aflições de Jó e o sofrimento de Jó são aflições nossas, são aflições dos seres humanos, são aflições de todo aquele que vive, né? que procura viver uma vida, agora aquele que procura viver uma vida reta diante de Deus, vai ser como Jó, vai passar por todas essas aflições, mas vai permanecer firme. Outra área também que Jó passou por aflição foi a área emocional, né? Obviamente, nesse ponto, Jó também já estava esmagado pelo sofrimento emocional. Ele teve de lidar com perdas de todos os seus bens, com a morte dos seus servos, dos seus filhos, e com o pessimismo da sua mulher. Né? E isso tudo, com certeza, abalou muito Jó emocionalmente.
Por tudo isso, Jó sentiu desespero, angústia, teve insônia, falta de alegria. Ele fala aqui no capítulo 7, versículo 11, ele diz: por isso não reprimi a minha boca, falarei da angústia do meu espírito, queixar-me-ei na angústia da minha alma. E no versículo 1 do capítulo 10, ele também diz: a minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa, falarei na angústia da minha alma. Então, a gente pode ver aqui o homem angustiado, né, por tudo aquilo. E pior, irmãos, ele não sabia por que ele estava passando por tudo isso. No decorrer do livro, você vê naqueles discursos, né, entre ele e seus amigos, você vê que ele não entendia por que ele estava passando por aquilo. Né? Então, a alma dele estava profundamente angustiada. Outra área que Jó sofreu, né, foi a área social. Jó não apenas enfrentou o sofrimento físico e mental, mas também o sofrimento social e espiritual. Se a própria esposa de Jó, né, estava ali aconselhando acabar logo com aquela situação e aceitar a morte, os amigos de Jó, quando foram lhe visitar, começaram a tentar encontrar culpa em Jó. Basicamente, eles afirmaram que Jó estava sofrendo por ser um pecador terrível. Então, consequentemente, no contexto em que as pessoas interpretavam o drama de Jó sob a lógica de retribuição, Jó foi rejeitado socialmente e escarnecido. Ele foi julgado pelas pessoas mais próximas que havia lhe restado, seus amigos e sua esposa. Então, os amigos dele disseram, olha, um falou, se você está sofrendo, é porque você fez alguma coisa contra Deus. O outro dizia, você está sofrendo porque você não pediu perdão a Deus pelos seus pecados. E o terceiro dizia, o que você está passando, Jó, é pouco ainda, porque você deve ter feito algo muito grave para Deus. Então, eles julgavam Jó pelo sofrimento que Jó passava. E uma coisa interessante também que a gente vê é que o que o diabo falava para Deus, né? Olha, Jó não blasfema contra ti, você tem abençoado a Jó, então por isso que ele não blasfema. Tira tudo dele, deixa eu tocar na saúde dele para ver como ele vai blasfemar. E o que os amigos deles diziam? Você está passando por isso porque você blasfemou contra Deus, porque você pecou contra os... passando por isso tudo. Então, você vê que os amigos de Jó quase serviam de boca do diabo, né? Então, isso é para a gente aprender, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, né? No julgamento, né? O certo é a gente não julgar, como diz a palavra, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente serve de boca para o inimigo, né? E às vezes a gente causa mais sofrimento ao nosso irmão do que ele já está passando. Abrindo a boca para julgar por aquilo que a gente está vendo, julgar pela aparente situação. Se ele está passando por isso, é porque ele está em pecado. Se ele está passando por isso, alguma coisa ele fez. Ou, se ele está passando por esse sofrimento, ou se ele está doente desse jeito, é porque ele não tem fé para ser curado. Ou que a vida dele espiritual não está boa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de julgamento. Muito, né? Muito cuidado, não. A gente não deve ter esse tipo de julgamento, de jeito nenhum. Porque assim como o Jó não tinha noção do que estava acontecendo, nem os amigos dele tinham noção do que estava acontecendo com ele. Mas eles viram aquela situação e falaram, só pode estar em pecado contra Deus para estar acontecendo isso tudo. E não, Jó não estava em pecado contra Deus. Aquilo tudo fazia parte de um plano que ele mesmo não sabia. Né? Então, a gente vê aí essas 5 áreas, né, que Jó passou por problema, por tremenda aflição na área financeira, na área familiar, na saúde, nas suas emoções e na área social. E todos nós estamos passíveis de passarmos por esse tipo de problema também, né? Na área financeira, na área familiar, na saúde, nas nossas emoções,
na área social, né, em relação a alguns relacionamentos, a conflitos, né? Então, isso aí, essas áreas que foram atingidas por Jó, também fazem parte, muitas vezes, das nossas aflições também. Também, em nossa vida, nós somos atingidos nessas áreas também. Então, a partir desses elementos, né, que a gente pôde ver aí no sofrimento de Jó, podemos perceber as seguintes verdades na experiência de Jó. A primeira delas é que o povo de Deus sofre coisas... Não, a primeira delas, desculpa, é que as questões que estão sendo trabalhadas... Há questões que estão sendo trabalhadas por Deus que nós desconhecemos. Assim como Jó, não, você vê em toda a narrativa, até no final, quando Deus começa a falar com Jó, né? E Deus, assim, ele não dá uma resposta para Jó do que tinha acontecido, né? Ele não chega para Jó, oh, meu filho, olha, você passou por isso tudo, mas foi porque alguns dias atrás, eu tive uma conversa com Satanás e ele falou que você, se eu deixasse de te abençoar, ou se eu deixasse ele mexer na sua saúde, que você ia blasfemar contra mim. Não, em nenhum momento a gente vê esse tipo de resposta de Deus. Né? Deus, quando começa a falar lá no capítulo 38, ele começa a falar, Jó, onde você estava quando eu botei lá os fundamentos da terra? Quando eu criei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu criei isso, quando eu criei aquilo? Quem é você para dar conselho para Deus? Né? Quem é você para dar conselho para mim, que sou criador de todas as coisas? Então, Jó em nenhum momento ficou sabendo do que estava acontecendo. E há coisas, né? Eu gosto muito de uma música do pastor Stênio, que se chama Tapeceiro, né? E que a letra da música fala exatamente isso, que a nossa vida é como obra de tapeçaria, né? Que ela tem cores mais bonitas e tem cores mais feias, e quando a gente olha o tapete, né? Quem já teve a oportunidade de ver uma tapeçaria por baixo, você não entende nada. Você olha aquele tapete cheio de nó, cheio de fio para fora, de ponta, você não entende que desenho é esse que está aqui, né? E você não entende nada. Mas quando você olha o tapete por cima, né? E aí você entende tudo. Você vê aquela obra de arte, aquela coisa maravilhosa que foi feita ali. Então, há coisas na nossa vida, né? A nossa vida é como esse tapete. E só Deus olha o tapete de cima. A gente olha o tapete por baixo. Então, às vezes, a gente olha uns nós ali, uns pedaços de fio que a gente, às vezes, não entende. A gente vê, às vezes, umas cores meio opacas, meio estranhas, que não entende por que ela está ali naquele enredo ali, por que aconteceu, mas Deus sabe. Deus olha a obra de cima, né? Então, ele sabe. E tem coisas que só ele sabe, irmãos. E tem coisas que a gente passa na nossa vida, como eu falei lá na outra aula, que a gente nunca vai saber por que a gente passou. Né? Há provações que a gente passa que no final a gente, poxa, eu aprendi isso, eu passei por isso porque eu tinha que melhorar naquilo, eu tinha que estar mais próximo de Deus, Deus me ensinou isso, mas tem coisas que a gente passa e a gente não entende porque a gente passou por aquela situação, mas Deus sabe, Deus entende. Então, a gente pode ver isso na vida de Jó, né, que há questões que estão sendo trabalhadas por Deus e que a gente desconhece. Uma outra coisa também que a gente pode ver, né, que o povo de Deus sofre coisas ruins, a gente sofre coisas ruins, acontecem em todo o tempo com pessoas boas. Assim, ninguém pode julgar a espiritualidade de outra pessoa com base em suas aflições ou em seu sucesso. É muito perigoso isso, irmãos. A gente julgar pessoas porque ela é bem-sucedida financeiramente, então Deus está abençoando ela. Até mesmo a gente julgar em relação aos dons, né, espirituais. A palavra nos diz que a gente vai conhecer as pessoas, aqueles que são realmente filhos de Deus, pelos frutos, não pelos dons. E às vezes você julga, fulano tem o dom disso, o dom daquilo, ela é uma pessoa de Deus, né? Uma pessoa abençoada, é uma pessoa, um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E a gente vê que a Bíblia fala que a gente vai ser julgado pelos frutos, não pelos dons. E lá no texto de Mateus 24, né, quando Jesus fala
sobre aqueles que vão chegar naquele dia e falar, Senhor, em teu nome, nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, aquilo outro, e ele vai dizer, tudo isso é o quê? Tudo dom do Espírito, né? E Jesus fala, olha, eu nunca vos conheci. Por quê? Porque só é conhecido de Deus aquele que frutifica, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E, às vezes, aqueles que estão sofrendo, passando na prova, passando na moenda, como diz nossos irmãos pentecostais, né? Não estão sendo castigados por Deus, ou Deus não está pesando a mão sobre eles, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de julgamento. Ainda que Deus pareça distante, persevere na fé. É a melhor virtude, uma vez que Ele é bom e podemos confiar e entregar as nossas vidas em suas mãos. Às vezes parece que Deus está distante, né? Está calado, né? A gente clama, a gente chora, Senhor, ouve, Senhor, eu não estou aguentando mais, está doendo muito, estou sofrendo muito, e para Deus parece que está distante, né? Mas ainda assim, Ele está ali do nosso lado, né? Ele pode estar calado, assim, a gente não está vendo Ele agir, né? Às vezes o sofrimento é tão grande que a gente não vê o agir de Deus, mas Ele está agindo, e Ele está ali do nosso lado, e Ele está sofrendo junto com a gente, Ele não nos abandona. Em meio ao sofrimento, não podemos abandonar Deus, mas devemos nos aproximar dele para que a comunhão possa trazer consolo sem receber nenhuma outra explicação. É o que Paulo falou, a graça do Senhor que nos basta. Muitas vezes, só o que a gente vai receber, só não, né? Porque é o principal. É o consolo do Senhor. É o consolo dele, a presença dele. A gente não vai receber explicação por que a gente passou por aquela enfermidade, por que a gente viveu esse drama familiar, ou a gente sofreu aquela perda. A gente não vai ter outra explicação. A gente só vai ter o consolo e a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O sofrimento pode ser intenso, mas chegará ao fim para o justo. Jó fala lá no finalzinho do livro dele, que ele, olha, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. E ele fala, olha, ainda que meu corpo pereça, eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que ele vai se levantar. E Paulo fala a mesma coisa, que ele sabia que ele estava crendo, e sabia que aquele que ele estava crendo era fiel, era capaz de guardar o depósito dele até o dia final, irmãos? Então, o sofrimento pode ser intenso, mas ele vai chegar ao fim. Como eu falei na aula passada, nós já sabemos o fim, e nós já participamos do fim. O nosso fim tem um final feliz. A nossa história tem um final feliz. A gente já está lá no capítulo 21 de Apocalipse, a gente já vive, a gente sabe qual será o nosso fim, a gente sabe que o nosso fim vai ser passar a eternidade com o Senhor. Então, vamos agora fazer a conexão, finalizando aqui a nossa aula, fazer a conexão entre o que a gente pode aprender com esses dois personagens, Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, e Jó. Quais as coisas que eles têm em comum, em relação ao sofrimento que eles passaram. Então, a primeira coisa é que Paulo nos mostra a fragilidade do ser humano perante a vida. E Deus mostrou a Jó a sua fragilidade, a fragilidade da sua vida. Paulo, lá no capítulo 6, ele fala, olha, temos um tesouro, mas somos vaso de barro. Nós temos um tesouro, mas nós continuamos sendo um vaso de barro. E Deus mostra nos capítulos 40 e 41 a fragilidade da vida de Jó. Que ele não é nada, que ele é um sopro. E como a gente é limitado e quanto carecemos da presença e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Outra coisa que a gente pode aprender também com esses dois personagens, gente, como Paulo
Assim como os falsos apóstolos desqualificaram Paulo por causa do seu sofrimento, os amigos de Jó o desqualificaram em sua retidão perante Deus por causa do seu sofrimento. Mais uma vez falando sobre o julgamento, né? Paulo se gloriava nas suas fraquezas, porque ele mesmo dizia, quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. Né? Eu sei que a minha força não vem de mim, mas vem do Senhor. E Jó também foi julgado pela situação em que ele viveu, né? Onde seus amigos acharam que ele estava pecando, que ele estava distante de Deus e que Deus estava castigando ele por tudo aquilo que ele estava passando. Paulo e Jó nos ensinam que quando não há nenhuma explicação racional para a dor e o sofrimento, a graça de Deus nos basta. Nem sempre a gente vai encontrar uma explicação racional, irmãos. É por isso que a gente tem que se agarrar na fé, se agarrar na misericórdia e na graça de Deus, e para a gente não perder a nossa fé. A gente não pode olhar para as circunstâncias, mas a gente pode olhar para esse amor de Deus que não muda, não muda. Deus é bom e Ele nos ama, e essa verdade é imutável. Às vezes a gente não vai entender as aflições e as tribulações que a gente vai passar, mas a gente tem que se agarrar nessa graça do Senhor e nesse amor dele que é imutável. E embora em ambos os casos, a certeza de que Deus permanece ao lado dos seus santos nos momentos de alegria e com sua misericórdia e graça nos tempos de aflição e provação. Deus está conosco, mesmo que ele demore a dar a resposta e que o vale seja um pouco mais comprido e que a noite de choro seja um pouco maior, a gente nunca pode duvidar que Deus está conosco. Ele não nos abandona. Jesus falou, estarei convosco todos os dias. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, está conosco. A gente tem um Consolador dentro de nós. E ele nos consola, ele nos traz refrigério. Deus está conosco. Não importa o que a gente venha passar, a gente não pode nunca se esquecer disso. Podemos ver em ambos os personagens um testemunho de fé em face ao sofrimento e à dor. Tanto na vida do apóstolo Paulo, que sofreu por amor a Deus, sofreu por amor a Cristo, sofreu por amor à sua igreja, que se desgastou, por amor à sua igreja, e Jó, que sofreu em todas essas áreas que a gente falou, a gente vê que nenhum nem o outro voltou atrás 1 centímetro na sua fé, que eles não blasfemaram contra Deus, que eles não jogaram a toalha, não quero mais saber de ser crente, não, eu vou embora, vou abandonar, que Deus é esse que deixa eu passar por isso tudo, não. Perseveraram na fé, graças a Deus que eles perseveraram na fé, e que a gente hoje pode ter esses exemplos com a gente, né? Então, irmãos, deixa eu fechar aqui a apresentação. Então, irmãos, que esses exemplos de Jó e de Paulo possam ter falado aos nossos corações, né? Que a gente possa, quando a gente passar por momentos de aflição, por momentos de tribulação, de falta de saúde, né? De qualquer outro problema que a gente venha passar, que a gente possa se lembrar, né? Desses personagens e lembrar que Deus esteve com eles, que Deus fortaleceu eles e que eles não voltaram 1 centímetro na sua fé, que eles deram testemunho não só para aquela época em que eles viveram, mas hoje o testemunho deles fala para as nossas vidas. Que a gente possa se firmar nisso. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque a Tua palavra é viva. Muito obrigada porque a Tua palavra fala conosco, Senhor, hoje, Senhor. Muito obrigada porque Tu preservaste, Senhor, essa palavra, Senhor, para que hoje a gente pudesse aprender, Senhor, com esses servos Teus, com Jó e com Paulo, Senhor, que tanto padeceram, que tanto sofreram, Senhor, mas não voltaram atrás na sua fé, permaneceram firmes, Senhor, contigo, Senhor. E que essa possa ser também, Senhor,
que esse possa ser o nosso propósito também, Senhor. Que mesmo que venhamos passar por tribulações, por aflições, que a gente possa permanecer firme na fé, Senhor, contigo. Em nome de Jesus, Senhor, que eu te agradeço. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, irmãos. Fiquem com Deus.